Infelizmente, como em todos os esportes, a NBA possui histórias que não são alegres de atletas que faleceram enquanto viviam seus sonhos de serem jogadores na liga. E embora eu não goste de falar de tragédias, isso também pode servir como uma maneira de nos lembrarmos deles e de suas carreiras e mantê-los vivos em nossa memória. Número 5. Ricky Barry. O atleta poderia ter tido uma grande carreira, mas infelizmente nunca saberemos isso. Draftado com a 18ª escolha no draft de 1988 pelo Sacramento Kings, ele teve um sólido ano como calouro, alcançando a marca de 11 pontos por jogo em 22 minutos, e tudo apontava que seu futuro na liga seria bom, porém, sua primeira temporada da NBA também seria sua última. Na pré-temporada, algumas semanas antes de seu aniversário, Barry foi encontrado morto em sua casa. O atleta havia disparado contra ele mesmo depois de um argumento com a sua mulher e deixou uma carta de suicídio. Assim como muitos outros casos de suicídio, os companheiros do jogador falaram que ele não mostrava nenhum sinal de depressão e ficaram chocados com a notícia. Seu número 34 foi aposentado pela Universidade de São José, sendo um dos únicos 3 jogadores a terem seu número aposentado por ela. Número 4. Jason Collier. O pivô de 2,13 metros de altura jogou pelo Houston Rockets e Atlanta Hawks em sua carreira, porém, faleceu antes do início do que seria sua 6ª temporada na NBA, a 3ª pelo Hawks. A 15ª escolha do draft de 2000 entrou em colapso e morreu antes do início da temporada de 2005-2006. A autópsia indicou que seu coração tinha 1,5 vezes o tamanho do que ele deveria ter, o que fez com que seu coração tivesse um distúrbio no ritmo cardíaco. Foi relatado que o jogador teve falta de ar antes de perder a consciência e a equipe de emergência ainda tentou realizar procedimentos médicos, mas ele morreu a caminho do hospital. A equipe do Hawks usou uma faixa preta em honra de seu jogador naquela temporada. Número 3. Malik Sealy. O atleta estava no meio de uma carreira sólida na NBA. Depois de atuar pelo Indiana Pacers, Los Angeles Clippers e Detroit Pistons, ele foi jogar no Minnesota Timberwolves. Ele era um dos melhores amigos de Kevin Garnett e, infelizmente, sua morte aconteceria depois da comemoração do aniversário do próprio Garnett no dia 20 de maio de 2000. Enquanto o jogador voltava para casa, sua SUV foi atingida por uma caminhonete que vinha na contramão na rodovia. O carro de Sealy não possuía airbags e nenhum dos motoristas usava cinto de segurança. O motorista da caminhonete sobreviveu com ferimentos no peito e na cabeça. Depois do acidente, exames de sangue indicaram que o causador do acidente estava dirigindo com teor alcoólico de 0,19%, valor acima do permitido no estado na época. Ele foi atuado e sentenciado a 4 anos de prisão, sendo solto em 2003. O número 2 de Malik foi aposentado pelo Timberwolves. Garnett tatuou o nome do amigo em seu braço, homenageou ele em seu tênis e usou o número 2 quando ele atuou no Brooklyn Nets. Número 2. Drazen Petrovic. Jogando em uma época onde não existiam muitos estrangeiros na NBA, muitas dúvidas foram colocadas sobre Drazen. Ele foi jogar no Portland Trail Blazers, mas não tinha muito tempo de jogo e acabou sendo trocado com o New Jersey Nets, onde suas chances aumentariam, assim como seus números. Em sua 3ª temporada, jogando como titular nos 82 jogos dela, ele teve 20 pontos por jogo e seu percentual de acertos de quase 51% colocou ele no topo entre os guardas da liga na época. Na temporada seguinte, ele teve os melhores números de sua carreira com 22 pontos por jogo, sendo o 11º melhor pontuador da NBA, arremessando quase 45% de 3 pontos. Ele foi selecionado para o All-NBA Third Team, mas não foi escolhido como All-Star naquela temporada. Entre os 13 melhores pontuadores, Drazen foi o único que não foi selecionado para o evento. No verão de 1993, ele viajou para a Alemanha e estava pensando em deixar o Nets por conflitos com seus companheiros, além do fato do time não oferecer um contrato para ele. Não só isso, ele estava pensando em deixar a NBA completamente pela falta de reconhecimento de seu jogo. No dia 7 de junho de 1993, ele era passageiro de um carro que sofreu um acidente em uma autobahn. Petrovic não usava cinto de segurança e os outros passageiros do carro ficaram gravemente feridos. A morte dele chocou a NBA e seu nome acabou sendo introduzido ao Hall da Fama em 2002. Até hoje ele é lembrado como um dos melhores estrangeiros a jogar na liga e seu nome é lembrado como um dos maiores do esporte mundial.
Número 1. Reggie Lewis. Depois da era de Bird, McHale e Parrish, Lewis era visto como um dos jogadores que comandaria os Celtics na década de 90 e não era por menos. Em suas 2 últimas temporadas, o atleta terminou elas com 20 pontos de média e o futuro do capitão de Boston era animador para os fãs, porém, um problema cardíaco faria com que o jogador sofresse uma cardiomiopatia hipertrófica durante um treino na pré-temporada em uma universidade de Massachusetts. O atleta já havia mostrado problemas cardíacos anteriormente quando ele entrou em colapso no jogo de abertura dos playoffs contra o Charlotte Hornets na última temporada. A sua morte aumentou as precauções da liga e levaram a mudanças nas regras. O contrato do jogador continuou a impactar o cap da equipe pelas próximas 2 temporadas, já que na NBA não tinha nenhuma cláusula em caso de morte, e o comissário da época disse que só poderia abrir uma exceção se o resto dos times aceitassem isso, porém, nenhum acordo foi feito e o cap do Celtics continuou contabilizando o contrato de Lewis. Depois as regras foram mudadas e em casos similares, os contratos passariam a ser pagos pelo seguro da liga e o contrato era retirado do cap imediatamente. O número 35 que ele usou em toda sua carreira foi aposentado por Boston para homenagear o atleta que foi uma vez All-Star e até hoje sua repentina morte ainda é lembrada na NBA. Esses momentos nos fazem lembrar que os atletas são pessoas como nós e sofrem dos mesmos problemas, e seus nomes sempre vão estar eternizados na NBA e em nossas memórias. Obrigado e até a próxima.